Olá! Hoje nós vamos conversar sobre o que existe no nosso inconsciente, que muitas vezes determina as nossas ações, os nossos sentimentos nessa existência. E sobre a importância de a gente entender isso. Então, voltando um pouco atrás, né, nós temos uma série de funções psíquicas que favorecem a expressão do nosso espírito, da nossa alma, né, encarnada, tá? Paralelo a isso, nós temos um aparelho psíquico que não tem localização. Quando a gente fala em aparelho psíquico, é como as coisas acontecem. As coisas podem acontecer no campo da minha consciência. O que é minha consciência? É o meu aqui e agora. A minha consciência, ela precisa estar relativamente plena para que eu possa apreender tudo o que eu vivo com, vamos dizer assim, com valor que merece ser vivido. A minha consciência tem alguns atributos, que é a atenção, o foco, a concentração. Então, no campo da minha consciência é o aqui e o agora. Por exemplo, nós estamos aqui conversando. Se vocês estiverem prestando atenção no que eu estou falando, a consciência de vocês está aqui, agora. Então, é o momento do agora, a minha consciência. Se eu falar para vocês, o que vocês fizeram há meia hora atrás? Vocês vão ter que pensar assim, meia hora atrás? Você volta, você sai da consciência do aqui e do agora, você vai no seu pré-consciente, que é o seu banco de dados, a sua memória, que você tem recursos para buscar esses dados. Há meia hora atrás, estava fazendo aquilo, aí eu trago aquilo para a minha consciência, ok? Então, consciência é o aqui e o agora. Tanto o meu pré-consciente, que é a minha memória, o meu banco de dados, como o meu inconsciente, protegem a minha consciência. Como assim? Pré-consciente é meu banco de dados, a minha memória. O que eu tenho ali? Eu tenho tudo que eu já automatizei e tudo que eu já aprendi e que eu tenho condições de buscar conscientemente. É o meu banco de dados dessa existência, que eu consigo puxar, ok? O abecedário que você já aprendeu, as técnicas que você já aprendeu, o número de telefone que você já tem introjetado, então, todas as informações que você tem dentro desse banco de dados da sua memória, a hora que você quer, o telefone de tal pessoa, eu vou lá e pego, tá? Eu vou lá e pego. Para que na minha memória esses dados tenham entrado com força, eu tenho que ter uma consciência plena, uma concentração, eu tenho que ter um foco. E raramente a gente tem isso, né? Principalmente nos dias de hoje, né? Que essa história de uma série de mídias, de coisa, telefone, a atenção está meio desfocada, a gente fica um pouco, vamos dizer assim, desprotegida em relação a esse banco de dados tão importante, tá? Ok. Então, o que tem no meu pré-consciente? A minha memória e tudo que eu já automatizei. Por exemplo, você dirige um carro, hoje, ele é automatizado. É uma atitude automatizada. Quando você está dirigindo, você não fica pensando, trazendo aquilo para a sua consciência. Agora eu tenho que apertar a embreagem. Agora eu tenho que engatar. Agora eu preciso soltar. Agora eu vou dar... Não. O aprender a dirigir é um ato consciente quando eu estou aprendendo a dirigir. Depois que eu repito muitas vezes, isso passa a ser um ato automatizado. E é muito importante, porque entendam assim, para que a minha consciência exerça a função que ela precisa, que é o teu foco em tudo que eu estou vivendo, eu preciso desse banco de dados. Você já pensou se toda vez que eu fosse escrever, eu precisasse lembrar B com A, Ba, P com A, Pá, entende? Então, isso tem que estar automatizado e introjetado para que eu automaticamente já escreva. Cada vez que eu fosse dirigir, você já pensou se eu tivesse que pensar? Então, tudo que eu já aprendi e tenho guardado e consigo buscar, tudo que eu já automatizei protege o meu consciente. Por quê? Porque enquanto eu estou dirigindo, por exemplo, executando um ato automatizado, eu posso estar usando minha consciência para outra coisa. Eu posso estar com atenção na conversa do carona, eu posso estar com atenção numa música que está tocando, ou numa palestra que eu esteja ouvindo enquanto eu estou dirigindo, tá? Então, o pré-consciente protege o nosso consciente, poupando-o do desgaste de ter tanto trabalho para as coisas cotidianas, ok? E o inconsciente?
O inconsciente protege o nosso consciente de várias formas. Então, o que eu tenho no meu inconsciente? Primeiro, todo o meu histórico filogenético, os meus instintos agressivos de sobrevivência, toda essa questão filogenética que foram os aprendizados do meu princípio inteligente, desde o começo até adentrar o reino nominal, e nessas coisas, nessas vivências mais primitivas da minha individualidade enquanto homem, né? Elas estão registradas no meu inconsciente enquanto recursos filogenéticos. Segunda coisa que eu tenho no meu inconsciente, a partir do momento que eu adquiri a consciência, todas as experiências que eu, enquanto espírito individualizado, quando adentrei ao reino nominal, adquiri em todas as minhas existências. Isso está no meu inconsciente, no arcabouço inconsciente. Por que está no inconsciente? E como que isso protege o meu consciente? Por quê? Porque se eu soubesse de detalhes, eu me desestruturaria aqui, né? Vamos dizer assim, essa justificativa, né? Que a gente sabe que a espiritualidade maior sempre nos orienta, né? Nós ainda não temos estrutura emocional, porque fazemos a confusão entre o ser e estar, para sabermos as barbáries que nós já praticamos no decorrer do nosso processo evolutivo. Então, isso fica registrado lá, guardado. Conforme eu for evoluindo, conforme eu for ampliando a minha consciência, eu vou trazendo luz ao meu inconsciente. Como eu disse, o espírito puro, ele não tem inconsciente, porque ele tem uma plena ciência de tudo, porque ele pode olhar para trás e saber que ele foi um assassino, saber que ele fez coisas horrorosas e entender que aquele que praticou aquilo era um ser que ainda não tinha evolução. Do mesmo jeito que a gente olha hoje para uma criança, né? E a gente consegue entender que ela faz aquilo porque ela é uma criança. Então, eu preciso trazer luz lenta e gradativa a esse meu inconsciente. Então, no meu inconsciente eu tenho recursos filogenéticos, eu tenho todo o meu histórico reencarnacionista, eu tenho tudo o que ficou, o que eu vivi nessa existência repetidamente. Por exemplo, aquela mãe que fala, você é um burro, você é um burro, você é um burro, você é um burro, você não vai servir para nada, tudo o que a gente ouve repetidamente é como se aquilo impregnasse uma automatização, tá? E tudo que eu vejo constantemente, se eu vejo uma menina, por exemplo, que dentro do seu contexto familiar, vê a mãe constantemente se submeter aos maus tratos do pai, não vê reação, não entende aquilo, e ela passa por aquilo anos, ela introjeta inconscientemente aquele modelo. Então, tudo que você ouve constantemente, ou tudo que você vê e vivencia constantemente, você introjeta automaticamente com o modelo. Quer um exemplo disso, né? Muitas vezes essa menina na vida adulta, ela não sabe por quê, mas ela só se relaciona com alguém que a maltrata. Ela não entende. Racionalmente, ela quer alguém bem, ela quer alguém que faça bem a ela, quer alguém que a respeite, mas ela busca aquilo. Por quê? Porque no inconsciente ela tem um automatismo poderoso que ela não entende que existe, tá? E que determina essas escolhas no presente. Entenderam mais ou menos, né? Como que funciona isso? Então, tá. Eu vou ser repetitivo, mas eu acho importante. Então, o que tem no meu inconsciente? Referências filogenéticas, meu histórico reencarnacionista, tudo que eu vivi e vi e ouvi de forma repetida na minha infância até o início da minha adolescência, tá? E todos os traumas excessivamente fortes que eu passei. Vou dar um exemplo assim. Por exemplo, um menino de 10 anos que tenha sofrido um acidente de trânsito, ele estava no banco de trás com pai e mãe à frente, sofreu um acidente de trânsito seríssimo. O pai e a mãe vieram a desencarnar. Esse menino não bateu a cabeça, ele estava ciente de toda aquela situação, né? Ele viveu tudo aquilo conscientemente. Veio o resgate, retirou aquele menino. O menino só tinha um trauma no pé, precisava passar por uma cirurgia. Foi sedado e passou por uma cirurgia. A probabilidade desse menino se lembrar de detalhes do que ocorreu é quase nula. Por quê? Porque o trauma, se ele significar um perigo à estrutura da consciência, se ele representar um perigo
para que essa consciência se altere, né? E se desestruture, aquilo é varrido do consciente, varrido do pré-consciente, do consciente, não fica no pré-consciente, vai para o porão do inconsciente, ok? Então é assim, o menino vai se lembrar que sofreu um acidente, lembra de gritos, mas não lembra de nada, porque se ele se lembrar da cena, ele pode paralisar no presente. Quando vamos dizer assim, essa estrutura, esse mecanismo de proteção tem falhas, tá? A pessoa desenvolve sérias patologias psíquicas, psiquiátricas, ok? Só que o que acontece? O que está no inconsciente, tanto das experiências reencarnatórias, como das experiências do que eu vivi repetidamente, como das experiências traumáticas, elas são varridas da minha consciência enquanto traço de memória. Só que elas continuam pulsante enquanto sensações e sentimentos. E muitas vezes, se eu não me conscientizar disso, elas podem determinar os automatismos e patologias mais à frente. Por exemplo, quando existe uma desconexão entre pensamento, sentimento e ação, essa desconexão pode ser por impositivos inconscientes, que eu desconheço. Então, por exemplo, muitas vezes, quando eu tenho um filho ou uma filha, né, que aqui, ó, eu sei que gosto, porque é um filho ou uma filha que só fazem coisas legais, que eu admiro, tá? Mas aqui tem aquele... É uma incoerência, não é? Tá? Eu sei que que tenho afeto, quero bem, faço bem, tá? Mas eu tenho um aprisionamento. Esse aprisionamento, quase sempre, vamos dizer assim, é o dedinho do inconsciente do que eu vivi com este ser em outras existências que aparece, tá? Ou, por exemplo, né, a moça que sabe que é uma boa pessoa, que quer uma relação adequada para ela mesma e que, de repente, ela se percebe sempre em situações muito complicadas. Não tem coerência, né, entre o que ela pensa e o que ela faz, tá? Então, e o que ela sente. Então, essa incoerência pode estar sendo determinada por esse aspecto inconsciente. Ou os traumas atuais. Por exemplo, esse menino que com 10 anos viveu aquilo, vamos imaginar a situação dele com, sei lá, 30 anos, ele tem uma relação afetiva muito legal com uma pessoa. Então, se a gente passa por uma situação difícil no presente, eu posso causar uma desestrutura no meu psiquismo e esses sentimentos eclodem com mais facilidade. Eu vou dar esse exemplo do menino para vocês entenderem um pouco a justificativa da síndrome do pânico, né? Por exemplo, o menino que dirige, que tem autonomia, um pouco inseguro, mas que dirige, tem autonomia, de repente ele está noivo de alguém, ele vai se casar, ele ama a noiva, ele sai, ela já está morando com ele sai para trabalhar, ele esquece de alguma coisa, ele volta para casa e surpreende essa noiva amada com o melhor amigo dele numa cena de intimidade. Aquele trauma, aquele peso do vivido vai fragilizar o psiquismo deste jovem e ele pode, não necessariamente, depende do psiquismo, ele pode trazer à tona o pânico que ele viveu no momento do desencarne dos pais. E, por exemplo, daquele dia em diante não conseguir mais dirigir. Só de se imaginar entrando num carro, ele vive as mesmas sensações que viveu lá atrás. Por isso, eu tive vamos dizer assim, bate-papo com vocês sobre consciente, pré-consciente e inconsciente. É de extrema importância quando a gente entende que precisa promover uma reforma íntima, que a gente esteja atento à coerência entre o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Eu preciso ter humildade para me colocar na posição de poder perceber. Eu preciso não fazer a confusão entre ser e estar. Eu preciso ter paciência. Porque se eu descubro essa incoerência, eu preciso pegar essa incoerência na mão. E entender que essa incoerência precisa ser trabalhada. Por quê? Porque é só a coerência com a lei do amor, porque eu posso ter coerência com o meu egoísmo.
né? Eu posso não gostar de tal pessoa, não gosto mesmo, quero que ela não tenha coisas boas e faço de tudo para essa pessoa não ter coisa boa, porque minha consciência ainda não apitou, né? Isso me tranquiliza. Então, eu tenho uma coerência patológica, tá? Lembra daquilo? A partir do momento que a consciência apita, instala-se a incoerência. Eu sinto e faço ainda, mas eu já penso diferente, aquilo vai começar a me intranquilizar. Essa intranquilidade que todos nós espíritas sentimos quando a gente tem as notícias do mundo espiritual. Porque nós já temos a consciência. E quantas são as vezes que nós não conseguimos agir para promover as mudanças necessárias? Então, pensem com carinho nisso. Combinado? Nosso próximo encontro, eu vou falar um pouco melhor, um pouco mais com vocês sobre esse processo de transformação e o que o impede para a gente poder entrar em mais profundidade em todas as situações que impedem este processo, para que a gente possa ter mais facilidade no autoconhecimento da nossa reforma.